Já imaginou ter um caderno que você cria a capa e acenda do jeito que você quiser? Dá uma olhada neste caderno Maker. Vamos ver como ele funciona? Primeiramente, a gente vê um estojo com vários dispositivos para fazermos a nossa programação. Vamos olhar aqui o que temos dentro do nosso estojo. Nós temos fios para fazermos a ligação elétrica, o preto e o vermelho para distinguirmos a polaridade, uma fita de cobre para fazermos a ligação do fio com os dispositivos do estojo, temos lâmpadas LEDs da cor verde, vermelho e amarelo. Temos alguns resistores, botão para controle e a bateria para alimentarmos o nosso circuito. E eu vou ensinar vocês a fazer um circuito simples, em que eu vou fixar uma lâmpada e vou acender ela com o nosso botãozinho que vem junto com o caderno. Primeiramente, vamos fazer a caixinha da nossa bateria. Eu vou então destacar esta página e vou recortar o envelope que a gente tem aqui. Aqui indica que a linha contínua é a linha que devemos cortar e a linha pontilhada é onde devemos dobrar. Então eu vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar o primeiro envelope. Para criarmos o nosso envelope, vai da nossa criatividade, se queremos a parte branca para fora ou a parte colorida para fora. Eu vou colocar a parte branca para fora simplesmente porque é um pouco mais fácil da gente ver as linhas para fazer a colagem. Então, antes de eu colar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 furos aqui na base, porque eu vou precisar, a hora que eu colocar a bateria aqui, puxar os terminais para fazer a ligação e eu ter eles disponíveis no meu caderno. Então, eu vou usar, você pode usar qualquer ponta, um lápis, qualquer coisa pontiaguda que você tiver para fazer os furos. Eu vou fazer 2 furinhos. O furo deve ser do tamanho do fio, que eu consiga passar o meu fio aqui. Então, eu fiz um furinho aqui e depois a gente vai testar para ver se está certo o tamanho. Antes de finalizar a dobra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medição para ver exatamente onde eu vou colar o meu fio. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a minha bateria e vou posicionar ela aqui no meu envelope. Quando eu fechar o envelope, a gente vai ver que ela vai ficar numa certa posição. Mais ou menos aqui com o tato você sabe. Então, mais ou menos no ponto do meio aqui do nosso quadradinho a gente consegue ligar. O que acontece? Vamos ter que fazer a ligação do ponto do polo positivo e o polo negativo. Aqui vale uma dica importante. O interessante é a gente descascar uma ponta grande do fio. Por quê? Nós iremos enrolar ele para termos um contato melhor com a bateria. Então eu vou usar aqui a tesoura para fazer isso. A gente aperta um pouquinho e dá umas puxadas aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Eu vou torcer os fios aqui para que todos eles que estão aqui fiquem em contato entre eles. Então eu vou dar uma torcida aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou enrolar esse fio, o ideal seria ter alguma ponta para enrolar ele. Uma ponta de lápis, por exemplo. Eu tenho aqui disponível a minha pinça. Eu vou fazer, então, enrolar ele aqui na minha pinça. E fazer um anelzinho, mais ou menos assim. Pode ser até maior e um pouco mais largo, não tem problema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colar essa ponta aqui no envelope. A fita condutiva, ela é bem fina e parece uma folha de papel alumínio, ela é um pouquinho frágil. Então tome um pouco de cuidado para não rasgar. Eu vou colar aqui, nesta face aqui, por exemplo. Agora eu vou fazer uma medida de fio aqui. Mais ou menos esta quantidade de fio é o tanto que eu consiga sair do envelope. Então, vou vir aqui e vou cortar essa ponta de fio. Pronto. Já tenho o meu fio preto, polo negativo da bateria, praticamente conectado. Agora, eu vou usar o fio vermelho para criar o polo positivo. O procedimento é o mesmo. Então, está aqui o nosso enrolado. Também com um pedaço de fita condutiva, eu vou colar do outro lado o terminal positivo. Mais ou menos aqui no meio.
Pronto, já fixei os 2 fios que a gente precisa para o nosso trabalho. Vou cortar o fio. E agora nós vamos passar o fio por aqueles 2 furos que nós já fizemos. Então tá aqui. O fio preto, desculpa, o fio vermelho e o fio preto. Prontinho, agora a gente já pode fechar o nosso envelope. Então eu vou dobrar aqui. E aí, para colar essas 2 faces, eu vou pegar uma etiqueta do nosso caderno. Vou pegar essas etiquetas pretas aqui de baixo para ajudar a gente a fazer a fixação. Então, um aqui. E outro aqui. Aqui em cima, vocês podem ver que ficaram 2 abinhas. Essas 2 abinhas vão servir para quê? Para uma tampa para a bateria. Para quando você puder caminhar com o caderno, a bateria não cair. Eu vou cortar uma abinha aqui e deixar somente uma. O que acontece? Nós temos que lembrar aqui que o nosso fio vermelho colamos nesta face do envelope e o fio preto está na parte de trás. Então, o que acontece? Quando a gente for fazer a ligação, a gente tem que olhar a bateria. Por quê? A bateria ela tem polo positivo e negativo. Aqui nos escritos vocês vão ver que tem um símbolo de mais num dos cantos dessa bateria. Esse símbolo de mais indica o polo positivo da bateria. Então, quando eu for colocar a bateria, eu tenho então que colocar com a face positiva voltada para mim aqui no envelope. Então, olha aqui, ó. E aí, eu tenho aqui o envelopinho da minha bateria. Ao abrirmos a capa, percebemos que tem uma página com a foto e os desenhos que nós temos aqui. Isso serve para quê? Para nos guiar durante a programação. Eu falei para vocês que eu vou ligar um LED com um botão, ok? O caderno vem com 9 furos, que já estão prontos. Como que são esses furos? Vocês podem ver que eles estão alocados em pontos do caderno, com desenhos. Você pode utilizar esses furos, você pode fazer novos furos. É um caderno maker. Você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Eu vou usar aqui, por exemplo, o dedo da mão para colocar o botão. E vou acender aqui a carinha do nosso bonequinho. Então eu vou vir aqui. Você pode vir com uma tampa de caneta, com uma ponta de lápis. O ideal é você sempre pressionar da parte de dentro da capa para fora. Isso evita que o caderno rasgue, tá? Então, eu venho aqui e empurro. Então, vou retirar aqui e vou empurrar aqui no dedo. Prontinho. Já temos os pontos para podermos fechar a capa. Para fazer a programação, eu vou usar então aqui esses pontos pretos que indicam onde estão os furos da capa. Vamos acender um LED amarelo, por exemplo, para contrastar com a capa preta. Então, como que eu vou fazer? Eu vou abrir as pernas do LED. Mas antes de abrir a perna do LED, eu vou mostrar para vocês o componente. O LED ele é um diodo. O que é isso? Ele é um componente eletrônico, semicondutor, que possui 2 terminais, positivo e negativo. Se invertermos os terminais na ligação, esse LED não vai acender. A perna maior indica o terminal positivo e a perna menor indica o terminal negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu LED e a gente vai ter que colar ele e posicioná-lo aqui, tá ok? Tanto faz eu colocar a perna maior para cima ou a perna menor para baixo. O que a gente tem que lembrar é na hora de fazer a ligação com a bateria e com o botão. Eu vou colocar a minha bateria, em qualquer lugar do caderno eu posso colocar a minha bateria, onde for melhor. Vou pegar aqui uma etiqueta e eu vou fixar. Eu vou usar os dois, então eu vou colar de um lado e vou colar do outro lado. Depois que eu colei a capinha da bateria, o que eu vou fazer?
Como nós vamos utilizar bastante os adesivos, eu vou retirar esta página para ficar mais fácil a nossa ligação. Agora, para ficar mais fácil, eu vou colar os fios aqui na nossa capa. Isso vai evitar de, na hora de eu tentar fazer alguma abertura aqui para fio, essas coisas, do envelope acabar saindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o botão e o LED nas posições corretas. E aí depois eu vou puxando os fios e vou ensinar a fazer a ligação. Então eu vou pegar aqui o LED, posicionado aqui. Deixa eu dar uma olhada onde está o meu terminal negativo. Bom, eu sei que ele está aqui embaixo, então eu vou colocar ele aqui em cima, virado para cima, porque ele está um pouco mais próximo do fio preto, para fazermos a ligação. Então eu vou colocar aqui e vou usar uma etiqueta também para colar e fixar ele no caderno. Agora eu vou colocar o botão. Então, meu botão. Fixado, fixado. Ok, agora a gente precisa fazer o nosso circuito. Como que nós vamos fazer isso? O circuito, para funcionar, ele precisa ser o que a gente chama de circuito fechado. Ou seja, eu preciso fazer com que uma grandeza chamada corrente elétrica flua no meu circuito. Então eu vou ter que conectar o terminal positivo num ponto, fazendo a ligação e fazendo como se fosse um círculo. Tá ok? E fechar aqui o nosso circuito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e ligar o positivo daqui neste terminal aqui. Então eu sei que o positivo estará aqui. Quando eu apertar o botão, será a mesma coisa do que eu ter conectado este fio neste ponto aqui. E aí eu vou conectar este ponto ao LED e depois aqui no negativo da bateria. Isso fecharia o circuito e acenderia o nosso LED. Porém, na eletrônica, o correto é a gente usar também um outro dispositivo chamado resistor. Por que isso? Isso vai limitar essa grandeza que eu falei para vocês chamada corrente elétrica. E é o correto de a gente utilizar na eletrônica. Como é esse componente? Esse componente é este aqui, ó, que vem junto com o kit. Esse componente ele não tem polaridade, então não tem problema se você ligar ele assim ou invertido. Tá ok? Não se preocupe com isso. Então, como que nós vamos fazer a ligação dos componentes? Para poder fazer a ligação de componente a componente, a gente vai utilizar fio e a fita condutora. Então eu vou usar aqui. Como aqui eu posso aproximar este ponto deste, eu não vou usar o fio, eu vou usar a própria perninha do resistor. Então eu vou pegar aqui um pedaço de fita. E vou fixar um ao outro. Então tá aqui, ó. Está conectado. Aí daqui até aqui eu preciso fazer uma ligação. Para isso eu vou utilizar o fio. Então eu vou cortar aqui um pedaço de fio. E vou descascar as duas pontas. Prontinho. E aí, a ligação usando fita condutora. Já vou cortar os dois pedaços aqui que eu vou precisar. Um. E dois aqui. Pronto. Terminei de ligar um terminal do fio com o resistor, agora eu vou ligar o outro terminal com o LED. Vou colocar o LED aqui de volta na posição. Vou pegar a fita. Terminei a ligação aqui. Para não forçar esses pontos aqui, eu vou colocar um adesivinho aqui para fixar o meu fio. Fixei. Agora eu vou executar o mesmo procedimento para os outros pontos para fechar o circuito. Bom, terminamos a nossa ligação.
que estamos com o circuito completamente ligado. Agora, vamos fazer o teste aqui, ó. Apertei o botão, o LED está acendendo. Ok, vamos fechar a capa. Tá aqui, ó, nosso caderno Maker, completamente funcional. Que tal agora você ligar os outros 9 LEDs aqui e fazer um caderno super colorido? Não há necessidade de você usar somente esses 9. Se você quiser fazer mais furos e colocar mais lâmpadas ou mudar as posições, você também pode. O que importa aqui é a sua criatividade.